Olá, família! Que alegria estarmos aqui reunidos para mais uma vez estudarmos a palavra de Deus. E existe coisa melhor do que estudar a Bíblia, do que estudar a palavra de Deus? Me responde aí. Se você está chegando agora aqui no canal Família Adventista, primeira vez, inscreva-se. Clica aí no sininho de notificações, pois estamos estudando um capítulo da Bíblia por dia, todos os dias. E quem está estudando já sabe, né? Nós começamos com uma oração pedindo a orientação de Deus e estamos hoje no capítulo 13 do livro de Êxodo, a consagração dos primogênitos. Deus guia o povo pelo caminho, a primeira manifestação de proteção de Deus para o seu povo. Muito lindo esse capítulo, né? Depois da dor ali que nós vimos no estudo de ontem, da morte dos primogênitos, mas entendemos também que o sangue de Cristo, né, é o único capaz de nos salvar por meio da representação do sangue daquele cordeiro. Quero ressaltar para os irmãos queridos que esse vídeo, você está aí no chat, né, comentando, dando boa tarde, porque a gente faz o vídeo ao vivo todos os dias das 17h30, porém nos dias que a gente viaja, que eu faço a gravação. Então já tem alguns capítulos aqui que são gravados, né? Hoje também é gravação, então eu não estou vendo aí você comentando. Mas eu quero mandar aqui o meu abraço, quero que você se sinta abraçado por toda a minha família, tá bom? Que Deus te abençoe e Deus te guarde. Então vamos lá, começar com uma oração pedindo a orientação de Deus e em seguida o estudo da palavra. Grandioso Deus, amantíssimo Pai, muito obrigado, Paizinho querido, pela oportunidade que o Senhor nos dá de mais uma vez meditarmos na Tua palavra, examinarmos a Escritura, cumprindo assim a ordem de Cristo Jesus que nos disse: examinai as Escrituras, pois julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim, no caso Jesus disse, de ti, Senhor Jesus. Paizinho querido, nós vimos aqui no capítulo 12 que estudamos ontem, e vimos em vários outros capítulos de Gênesis e de Êxodo que estudamos até agora, que realmente Jesus Cristo é o centro da Bíblia Sagrada. Todas as Escrituras falam de Jesus. Ó Paizinho querido, que o Senhor venha ser o centro da nossa vida também, o centro da nossa mente, o centro do nosso coração. Que o nosso estudo não fique somente de palavras, mas que fique realmente de comunhão contigo. Queremos sentir, Paizinho querido, a cada dia a transformação do teu poder. Ó Santo e bendito Espírito, nos aproxima de Jesus por meio da palavra, pois Ele é o único capaz de nos salvar. Visita cada casa, cada família nesse momento, que está sendo representada por meio desse estudo. É o que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Capítulo 3, consagração dos primogênitos. Verso 1. Lembrando que esses títulos e capítulos, eles não têm nas Bíblias originais. Eles estão aqui, os tradutores colocaram para facilitar o entendimento da Bíblia. Mas é exatamente o trecho que nos fala sobre a consagração dos primogênitos. Aí pode ter outro título diferente na tua Bíblia, não tem problema nenhum. Porque o que importa é o que nós vamos ler dentro dos versículos. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre da sua mãe, entre os filhos de Israel. Tanto homens como de animais é meu. Por que a consagração dos primogênitos, irmãos? Por quê? Primeiro de tudo, havia uma adoração aos deuses egípcios com o primogênito. Como eu já te falei, o primogênito ele representava o sacerdote dentro do lar dos deuses pagãos lá dos egípcios. E Deus queria tirar isso, arrancar isso da mente dos hebreus que haviam saído do Egito. Porque eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu da mente deles nem do coração deles, infelizmente. Da maioria. Então, Deus pediu a consagração dos primogênitos. E também por quê? Os primogênitos foram salvos. O primogênito representa o poder do lar. E para os hebreus tinha uma grande representação, até porque o primogênito era o herdeiro. Depois que o pai partisse, era o responsável por toda a família. Isso era uma coisa muito intrínseca naquele tempo, né? E ele recebia a herança, porém recebia também a responsabilidade de cuidar dos seus irmãos, da sua mãe e outras mulheres que seu pai tivesse, né? Ele tinha a responsabilidade por aquele lar. E se a família fosse muito grande, tivesse muitas gerações, aí já
as irmãs dele tivessem se casado, tivessem filhos e tivessem todos ali, genros, noras, tudo era transmitido, passava para o primogênito. Mas segundo, os primogênitos foram salvos, lembra? Pelo sangue de Cristo Jesus, nós estudamos ontem, antes de ontem, né? Antes de ontem e ontem, que quando o anjo da morte, né? Quando o Senhor passou ali pelas casas que tinham nos umbrais das portas, que nos umbrais eram os egípcios colocavam símbolos de proteção dos seus deuses. E aí Deus disse, olha, eu trarei agora juízo sobre os deuses do Egito. Então, todos aqueles símbolos de todos os deuses que tinham nos umbrais da porta foram cobertas pelo sangue do Cordeiro, pois Jesus é o único meio de salvação, o sangue de Cristo é a única fonte de salvação para todos nós. E a casa onde não tivesse aquele sangue nos umbrais da porta seria exatamente a casa onde o primogênito iria morrer. E foi a 10ª praga do Egito. E morreu o primogênito de Faraó, dos oficiais de Faraó e de muita gente ali do Egito, a não ser aqueles que tinham feito, né, aquele misto de gente que estava junto com os hebreus, já tinham se consagrado, tinham se convertido, alguns, quem sabe, até já circuncidado, né, participaram ali junto da Páscoa também, né, e foram libertos, saíram do Egito. Então, por isso tinha que haver essa consagração dos primogênitos, por esses dois motivos. Verso 4. Verso 3. Disse Moisés ao povo, lembrai-vos desse mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado nesse dia. Hoje, mês de Abibe, que é o primeiro mês, que era o primeiro mês do ano, né? Até depois houve mudança novamente esqueci o nome agora da nação, que dominou o povo de Deus por muito tempo, na Babilônia, né? Babilônia houve mudança ali do nome dos meses, mas o mês de Abibe era o primeiro mês do ano, que era mais ou menos no mês de abril dos nossos dias, tá? Mês de Abibe. Estais saindo. Hoje, nesse mês de Abibe, estais saindo. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos heveus, e dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardará esse rito nesse mês. 7 dias comerão pães asmos, era a festa dos pães asmos, né? E ao 7º dia haverá solenidade ao Senhor, que era a Páscoa. 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se encontrará contigo. Nem ainda fermento será encontrado em todo o teu território. Naquele mesmo dia contarás a teu filho, dizendo, é isso pelo que o Senhor me fez quando eu saí do Egito. E será como sinal na tua mão e por memorial entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, pois com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Tem uma tradição dos judeus, né? Eles têm uma caixinha feita de couro e amarram essa caixinha na fonte, amarram no braço, com trechos da palavra de Deus, com trechos aqui sobre a Páscoa, e eles colocam ali, cumprindo essa tradição. Mas, na verdade, aqui, irmãos, não está querendo dizer isso exatamente, né? Com todo respeito. Aqui o que nos diz a palavra de Deus quer dizer para a gente guardar na nossa mente a lei de Deus, a palavra de Deus, para não desobedecer a lei de Deus. Para a gente estudar e guardar. Quem faz esse trabalho de guardar, na verdade, é o Espírito Santo. Você lê, você estuda e o Espírito Santo guarda. Porque nós, como seres humanos que somos, estudamos e esquecemos. É um processo natural. Você estuda e esquece, estuda e esquece. E o fato de estudar te ensina a pensar. Mas o Espírito Santo, além de você ter aprendido a pensar, o conhecimento ter te ajudado a se tornar mais inteligente, o Espírito Santo guarda na tua memória a palavra de Deus e ela é manifestada quando é necessário. Amém? Diga glória a Deus. Amém por isso. Né? Porque você... eu tenho a memória curta, irmão, não se preocupe não. Na hora certa, Deus vai colocar a palavra na tua boca, daquilo que você estudou, para você pregar o evangelho para quem precisa. E aí diz então, verso 10. Portanto, guardarás essa ordenança no determinado tempo, de ano em ano. Quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como te jurou a ti e a teus pais,
quando te houver dado, apartarás para o Senhor todo o que abrir a madre e todo o primogênito dos animais que tiveres. Os machos serão do Senhor, porém todo o primogênito da jumenta resgatarás como um cordeiro. Se não o resgatarás, será desnucado, mas todo o primogênito do homem entre os seus filhos resgatarás. Quando teu filho amanhã te perguntar o que é isso, responda-lhes: o Senhor com mão forte nos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o primogênito dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os machos que abrem a madre, porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. Isso será com sinal na tua mão e por frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Então ali a consagração dos primogênitos funcionava como, irmãos? Aqui, como nos disse a palavra de Deus, o cordeiro, o bezerro, né, primogênito era sacrificado ao Senhor. Quando nascia um homem, o primeiro filho era homem, o primogênito da casa, resgatava-se esse primogênito por meio do sacrifício do cordeiro, para que se lembrasse que os primogênitos foram salvos da última praga do Egito, onde todos os primogênitos morreram, somente aqueles que tinham o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, né, cobrindo aqueles símbolos dos deuses pagãos que eles colocavam nos umbrais da porta, somente esses poderiam se salvar, pois ali Deus disse que estava fazendo o juízo final contra os deuses do Egito, né? Na verdade, uma representação já do juízo final nos últimos dias também, e na morte de cada um, pois somente pelo sangue de Jesus podemos ser salvos, que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, cada um desses cordeirinhos representava, era um tipo de Cristo. Ou seja, representavam, pregavam sobre Cristo ali na sua morte, no seu sacrifício, tá? Desse cordeiro. Então, o primogênito, quando nascia, claro, não era sacrificado. Deus nunca requeria o sacrifício humano, tá? A gente já estudou um pouco sobre isso, Abraão, né, o sacrifício de Isaac, você entendeu? Deus não requeria o sacrifício humano, ali era apenas um teste para Abraão. Mas o sacrifício de animais, sim, e representavam Jesus Cristo, né, morrendo no lugar do ser humano. E cada vez que nascesse um primogênito, sacrificava um cordeiro em resgate àquele primogênito. E como o primogênito era o representante do lar e da família, era o herdeiro, né, da família, isso estava representando todos os herdeiros da promessa de Cristo Jesus. E para que eles se lembrassem, para que eles não esquecessem. Esse plano de Deus na consagração dos primogênitos, irmãos, foi um plano muito sábio. Por quê? Não tinha Bíblia. Não havia sido escrito essas coisas aqui até esse tempo. Eles não tinham como ler o que tinha sido escrito, o que tinha acontecido. Entendeu? Então, como é que eles podiam se lembrar? E os filhos, e passar para os filhos, e os filhos passar para os netos. O plano da redenção que estava sendo pregado por meio das 10 pragas do Egito, por meio da libertação, por meio da Páscoa, né? Nós já estudamos que a Páscoa é uma festa, sim, era uma festa dos judeus, era uma lei de Deus, sim, mas que validou até a morte de Cristo na cruz, porque não faz parte dos 10 mandamentos, e sim das leis cerimoniais, né? Como nós já estudamos. Se você perdeu os estudos anteriores, procura aí no canal, tá bom? Veja na descrição, procura no canal que você vai ver. Nós já estudamos o capítulo 1 até o 13 de Êxodo e o livro de Gênesis inteiro, capítulo por capítulo, um capítulo por dia. Então, verso 14, quando teu filho amanhã te perguntar o que é isso, responde-lhe-ás: o Senhor com a mão forte vos tirou da casa da servidão. Pois sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar sair, o Senhor matou todos os primogênitos da terra. Né? Verso 16, isso será como sinal na tua mão e frontais entre os teus olhos, porque o Senhor com mãos fortes nos tirou do Egito. Verso 17, gosto muito desse trecho aqui também. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e torne ao Egito. A misericórdia do Senhor, né? As misericórdias do Senhor.
Deus já tinha prometido aquela terra aos povos, aquele povo, mas se eles fossem pelo caminho mais próximo, que era por meio dos filisteus, que era bem próximo ao Egito, eles iam ver a guerra dos exércitos do Egito contra os filisteus, né, ali nas fronteiras, iam se desanimar, participar, né, passar pelaquela guerra ali, se desanimar e voltar correndo para o Egito. Então, pela misericórdia de Deus, não permitiu que eles fossem pelo caminho mais curto, né, pelo caminho mais perto. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. E arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito, 600 mil homens, irmãos, fora as mulheres e crianças. Né? Para que também levou Moisés consigo, consigo os ossos de José, pois havia esse feito aos filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará daqui, pois levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. Lembra? Nós já estudamos sobre isso? No livro de Gênesis, José, quando estava próximo da sua morte, pediu isso para os filhos. Profetizou, disse: olha, Deus vai visitar aqui o povo, vai tirar vocês aqui do Egito e vai levar para a terra prometida, que prometeu ao nosso pai Jacó, prometeu a Isaac, prometeu a Abraão, né? E ele vai vir aqui tirar-nos e levar-nos para a nossa terra. Eu vou estar morto, mas eu quero que vocês levem os meus ossos com vocês e que eu seja enterrado no mesmo túmulo onde foi enterrado Abraão, Isaac e Jacó. José fez esse pedido especial ao povo. Por que José pediu isso, irmãos? Morto nada sabe. Porque, irmão, José acreditava na ressurreição no último dia, prometida por Deus e prometida por Jesus Cristo. E ele simplesmente quer ressuscitar ali ao lado dos seus, né, dos seus pais, dos seus antepassados. Há um simbolismo todo especial na compra que Abraão fez daquele túmulo. Nós já estudamos sobre isso, eu não quero aqui repetir, né? Mas que Abraão comprou aquele túmulo com dinheiro. Há uma representação toda especial para o descanso dos filhos de Deus e a ressurreição do último dia. Não tem nada a ver com a morte, durante a morte, né? Nada disso, mas sim durante a vida, né? A ressurreição. O Senhor ia diante deles. Olha que lindo, irmão. Isso aqui é muito lindo. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O amor de Deus, a presença de Deus, Shekinah. Shekinah significa em português a presença de Deus. Shekinah se manifestando ali por meio de uma nuvem durante o dia. Por que essa nuvem, irmãos, durante o dia? Ora, meus amigos, nós estamos falando de caminhada no deserto. O deserto, sol escaldante. As pessoas envelhecem mais cedo no deserto. Tem até um vídeo onde o pastor Dr. Rodrigo Silva mostra um homem de aproximadamente 30 anos e você olha e você imagina que ele tem 70 anos. Né? Um jovem ali de 30 e poucos anos, você imagina que ele tem 70 anos. Porque é um beduíno que vive ali no deserto como pastor de ovelhas. E o sol escaldante do deserto, a areia do deserto é muito pesado. Então nada melhor do que uma nuvem. Aqui no Nordeste, talvez você que está me assistindo aí, não vai entender o que eu estou dizendo, porque você é doido para pegar um solzinho. Você sai de casa procurando sol e às vezes não acha, né? Mas aqui a gente fica procurando sombra, porque aqui o sol é muito forte, irmãos. Aqui não é o deserto não, mas anda perto, né? Sol aqui é tremendo. Eu conheço onde você mora, que eu já viajei o Brasil inteiro fazendo palestra, quase inteiro, né? Não fui ainda em Macapá e pretendo, pela graça de Deus, espero um dia ser chamado para fazer a palestra em Macapá, e tem outro estado que agora eu esqueci, que também eu nunca fui. Mas já andei no Brasil quase todo e eu sei que muitas vezes você mora num lugar onde você fica procurando sol e você ama pegar um solzinho. Aqui não. A gente pega sol de manhã porque é medicina, porque é obrigatório, pouquinho tempo ali, uns minutinhos,
e já sai porque está torrando a pele, né? Então, uma nuvem no deserto é um gesto de carinho. É um gesto de carinho. É um afago do Senhor. É um abraço e um beijo. Entende? Então tem um significado muito especial de amor e de cuidado do Senhor. O sol não mataria ali, porque Deus estava como uma nuvem os protegendo do sol. E os pagãos adoravam a vários deuses, inclusive Ra, que era representado pelo sol. Eles adoravam no primeiro dia da semana, que é o dia do sol, domingo, Sunday, né? É o dia que os pagãos adoravam o sol em todas as gerações, até o dia de hoje, muitas pessoas ainda guardam o dia do sol. Dizendo que está fazendo para Deus, mas a gente sabe que é um engano do inimigo, né? Que Deus separou outro dia para ser guardado. Então, ali era um gesto de carinho, de afago do Senhor sobre os seus filhos. E de noite, Deus estava como uma coluna de fogo. Por quê, irmãos? Primeiro, de noite no deserto é o quê? Escuro. É escuro. E Deus estava para os alumiar, como diz a Bíblia. E também, meus amigos, no deserto, à noite, quem já andou para lá sabe, eu nunca andei, mas a gente estuda e vê. Existem as serpentes do deserto, existem os escorpiões, e eles saem à noite em busca das suas presas. Então há um perigo. Então, à noite no deserto, se faz fogueiras para proteger desses animais peçonhentos. Os israelitas não precisavam fazer fogueiras. Eram 600 mil homens. Onde é que eles iam achar lenha? Fora mulher e criança. Onde é que eles iam achar lenha para fazer tanta fogueira? Terceiro, a noite no deserto pode congelar. Você sabia disso? O dia é quente, pode matar. E à noite pode morrer de hipotermia. Inclusive, crianças podem morrer à noite no deserto de tão frio que o vento é em algumas regiões. Olha só que interessante. É tipo um cuidado de Deus para a conservação da vida naquela região. Porém, não é feito para você caminhar no meio do deserto à noite. Mas os israelitas precisavam fazer isso. Eles acampavam, eles descansavam, mas tinha horas que eles caminhavam dia e noite. E durante a noite tinha aquela coluna de fogo para os proteger. Bonito isso, né? Lindo. E quem estava ali, irmãos? Era o próprio Deus, era o próprio Senhor. Era Jesus Cristo, era o Espírito Santo, era Shekinah, era a presença de Deus ali no meio do povo, naquela nuvem durante o dia e naquela coluna de fogo durante a noite. Esse mesmo Deus que estava ali com os israelitas, com os hebreus que saíram do meio do Egito, é o mesmo Deus que quer te tirar da aflição do pecado e da destruição do último dia. Mas quando Deus te tira do pecado, ele te tira do conforto e te leva para uma caminhada no deserto. Jesus chamou essa caminhada de estrada estreita. Tem muita gente que, infelizmente, eu já ouvi pessoas dizendo, eu visitei irmãozinhos muito queridos que saíram da igreja e dizem assim, irmão, eu saí da igreja porque quando eu estava na igreja era tudo difícil na minha vida. E hoje está tudo fácil. Eu não volto mais para aquela igreja. Me dá uma tristeza muito grande, irmãos. Deus não nos chama para caminhar no conforto do Egito. Ele nos tira do Egito para caminhar pelo deserto da vida. O deserto da vida calçando os pés do Evangelho da paz. Pregando o Evangelho. Para que nesse deserto de terra seca, ele se transforme em Horebe. Lembra de Horebe? Aquele monte que Deus disse a Moisés, ó Moisés, você vai me adorar nesse monte? Aconteceu isso mesmo. Horebe significa terra seca em português. E ali, a partir daquele momento, Horebe passou a ser chamado de o monte de Deus. Muita gente diz, Horebe significa o monte de Deus. Não, Horebe significa terra seca. Porque Deus te chama para caminhar por terra árida, por terra seca. Enfrentar o caminho do Evangelho não é fácil. Porém, meus irmãos, Deus não te deixa sozinho. Ele nos pega no colo com carinho. Tem até aquela metáfora, né? Aquele pegadas na areia, todo mundo conhece, né? Aquela metáfora que diz, eu tive um sonho e eu passava por aflições e eu sonhei que tinha duas pegadas na areia. Uma era a minha pegada e uma era a pegada de Deus. Deus estava caminhando comigo, Deus estava andando comigo. Mas aí
quando passei por uns momentos muito difíceis na minha vida, pelo vale da sombra da morte, eu vi só tinha uma pegada. E eu perguntei, Senhor, onde o Senhor está no meio dessa dificuldade? E aí Deus disse, meu filho, essa pegada que você viu não é a sua, é a minha, pois eu te carregava no colo. Muito conhecida essa metáfora, essa história, mas que é uma realidade. Deus, ele não te promete uma caminhada tranquila, mas ele te garante uma chegada segura. E que para você chegar, e para que você chegue para mim, para que nós cheguemos em segurança, Deus nos tome em seus braços de amor nos momentos mais difíceis. Você está enfrentando um momento difícil na sua vida, você não está sozinho, não está sozinho. Cristo sabe exatamente como você se sente. Ele calçou as sandálias da humanidade e sabe onde os calos doem. Jesus dirige-se a você e diz, meu filho, minha filha, eu sei como você se sente quando é traído, porque eu fui abandonado pelos meus. Eu sei como você se sente quando você parece que está sozinho ou sozinha no mundo, que as pessoas não te escutam, porque eu fui rejeitado pelos meus. Eu sei como você se sente quando você passa dificuldades, porque eu nasci aí na terra em uma família pobre, embora que ele já existia, claro. Eu fui à terra em uma família pobre, uma família que não tinha condições e que o pão era muito escasso. Eu lembro que na apresentação de Jesus ao templo, e como Jesus era o primogênito, tinha que ter o sacrifício de cordeiro. E a gente vai ver no livro se eu não me engano, é o livro de Levítico, se eu não me engano é o livro de Levítico, nós vamos estudar ainda. Diz que a família pobre, que não pudesse mesmo ter um cordeiro, não pudesse mesmo sacrificar um cordeiro, podia fazer uma oferta de pombos, levar uma oferta de pombos ao sacerdote. E não valia nada, porque o cordeiro, o sacerdote sacrificava e servia de alimento para o sacerdote, para a família e para o próprio que estava levando o sacrifício. Era aquele um momento muito especial. Jesus, o Rei do Universo, foi apresentado ao templo e o sacrifício e a oferta que foi levada foram pombos, que não servem para nada, não servem para alimento, que era a oferta dos pobres. Então Jesus sabe exatamente como você se sente, meu irmão, minha irmã, quando você passa dificuldades. Eu digo isso porque todas essas dificuldades eu já senti, eu já sofri, eu tenho certeza que você pode sofrer alguma delas ou pode vir a sofrer também. Mas Deus sabe como você se sente. Ele está com você. Ele nunca abandona os seus filhos. Amém? Diga amém. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Que Deus te abençoe. E que essa palavra venha calar fundo no seu coração, assim como no meu também. Vamos orar? Como combinado, como sempre, eu oro por você, você ora por mim, pois todos nós carecemos da glória e da graça de Deus. Oremos então. Grandioso Deus, amantíssimo Pai, que linda, Paizinha, a tua história de amor. A história de redenção e a história de salvação. O que nós lemos e aprendemos até agora no livro de Êxodo é que existe um plano da salvação. É que Jesus tomou sobre si as dores da humanidade inteira, as dores da morte eterna, dor que nós não vamos sentir, que os salvos não sentirão, porque o Senhor tomou sobre si a dor da morte eterna. Também o Senhor tomou sobre si castigo que nos traz a paz. Todos os pecados da humanidade foram depositados sobre ti, para que assim pudéssemos ter salvação ao olhar para ti, ao olhar para a cruz. Por isso, Paizinho querido, ao olhar para nós mesmos, não vemos como nos salvar, mas ao olhar para ti, não vemos como nos perder. Por isso, ajuda-nos a enxergarmos e a termos os olhos fixos nas promessas de Cristo Jesus. Pois se tivermos a cada dia os nossos olhos fixos na tua promessa, entendendo aqui o plano da salvação, da redenção, da santificação, da justificação, do juízo final, que nós estudamos até agora no livro de Êxodo, podemos entender e podemos firmar os nossos pés com a tua ajuda nas palavras do Senhor, nas suas promessas preciosas e no caminho que o Senhor tem para nós trilharmos. Ajuda-nos a entender, Paizinho querido, que muitas vezes somos chamados a sair do conforto do Egito para irmos para a estrada estreita e difícil do deserto. Porém, a estrada larga é a estrada da perdição. Mas sabemos que nessa caminhada do deserto não estamos sozinhos, porque nos momentos mais fáceis o Senhor está pegando nas nossas mãos e nos momentos mais difíceis o Senhor nos toma em seus braços.
Por isso é nesse caminho que queremos trilhar, Paizinho, e te pedimos ajuda para não desviarmos dele, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde e faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te traga paz. Até amanhã, quando estudaremos o capítulo 14 do livro de Êxodo, vendo agora a perseguição ao povo de Israel pelos egípcios e o juízo final sobre Faraó e o seu exército, tá bom? Até lá então, que Deus te abençoe. Não esquece de deixar aí o teu like, tá bom?